A história do rádio no Brasil completa 100 anos. A história do rádio no Brasil começa oficialmente em 7 de setembro de 1922, com a fala do então presidente Epitácio Pessoa em comemoração ao centenário da independência do país. Porém, a instalação do rádio de fato ocorreu apenas em 11 de abril do ano seguinte, com a criação da Rádio Sociedade do Rio de Janeiro, com um transmissor instalado na Escola Politécnica, isso na cidade que, àquela época, ainda era a capital federal. Entretanto, pelo fato de a memória nacional sobre o radiodifusor no país não ter sido muito bem preservada, algumas divergências sobre a origem oficial do rádio no Brasil se fazem presentes. No geral, as primeiras emissoras de rádio brasileiras eram formadas por grupos organizados de curiosos e encantados com a grande novidade daqueles dias. A radiodifusão no Brasil ficou décadas sem devida regulação, havendo apenas um ato publicado por Epitácio Pessoa que designava a repartição geral dos Correios e Telégrafos como responsável pelas transmissões de radiotelegrafia e de radiotelefonia. Apenas em 1931, no governo de Getúlio Vargas, surgiu o interesse para regular a atividade da radiodifusão. Naquela época, havia uma preocupação do governo com a disseminação de emissoras de rádio no país, pois já haviam centenas e o número estava em constante crescimento. Naquele ano, o governo publicou um decreto que tinha como principais aspectos a concessão de canais para entes privados e a legalização da propaganda comercial. A liberação das propagandas nas rádios trouxe desenvolvimento às emissoras que puderam investir mais, visto que agora possuíam recursos para tanto. As radionovelas e os programas musicais se popularizaram, lançando diversos artistas. Os programas informativos também conquistaram grande importância junto ao povo. O rádio tornou-se, então, um importante meio de comunicação em massa. Em 1934, Vargas instituiu o Departamento de Imprensa e Propaganda, chamado DIP, que possuía entre as suas atribuições a de controle de conteúdo nas transmissões. O DIP era diretamente vinculado ao presidente, que via na radiodifusão um importante veículo para a propaganda ideológica e cultural. Com o início da era da televisão no Brasil em 1950, tornou-se ainda mais necessária a criação de um código para o setor da radiodifusão no país. Somente em 1958, com Juscelino Kubitschek na presidência, surgiu um amplo projeto de código. Durante o seu curto mandato presidencial em 1961, Jânio Quadros criou o Conselho Nacional de Telecomunicações, subordinado à presidência, mas com uma comissão técnica de rádio no Ministério da Aviação e Obras Públicas. A regulação da radiodifusão brasileira começou efetivamente em 1964, nos primeiros dias do governo Castelo Branco, 42 anos depois da primeira emissora de rádio surgir no Brasil. Criada pela Lei Geral de Telecomunicações, a Anatel foi a primeira agência reguladora a ser instalada no Brasil em 5 de novembro de 1997 e até hoje é a entidade responsável pela regulação do setor. A agência é uma autarquia vinculada ao Ministério das Comunicações, com administração independente e autonomia financeira. Quanto à origem da tecnologia radiofônica em si, Roberto Landel de Moura, pesquisador da área da ciência da telecomunicação e realizador de diversos experimentos com a transmissão de som e sinais telegráficos sem fio por meio de ondas eletromagnéticas, é considerado no Brasil o inventor dos primeiros aparelhos de rádio. Entretanto, o cientista teve variadas dificuldades no desenvolvimento de suas pesquisas, contando com barreiras técnicas e financeiras, além da resistência da sociedade geral em levar seus estudos a sério.
Apesar do padre Landel de Moura ter ganhado mais reconhecimento pelos seus inventos nos últimos anos, mundialmente é o físico italiano Guglielmo Marconi, o reconhecido como desenvolvedor da tecnologia de transmissão de som por ondas de rádio. Entretanto, também dá-se o mérito da criação do rádio ao engenheiro e inventor sérvio Nikola Tesla, visto que Marconi se utilizou de diversas patentes de Tesla em seu projeto. Com os 100 anos da história do rádio no Brasil, falou o jornalista Valdir França, especial para o canal Mídia Play.